Então, ele resolveu se enamorar do hidrogênio. O oxigênio dizia, se eu tivesse mais 2 elétrons na minha última camada, eu serei o oxigênio mais feliz do mundo. Então, o hidrogênio pensou, se eu tiver mais 1 elétron que seja, eu vou me equilibrar, porque eu me sinto desequilibrado. Então, o oxigênio se juntou a 2 hidrogênios. O oxigênio ficou feliz, se equilibrou. Os hidrogênios também se equilibraram e formaram a molécula de água. O oxigênio não precisou dar uma parte dele para o hidrogênio, porque se ele desse, ia faltar. E o hidrogênio não precisou dar uma parte dele para o oxigênio, porque senão, como ele tinha só 1 elétron, se ele desse, ele ficaria desequilibrado ainda mais. Então, eles resolveram compartilhar o elétron da última camada do oxigênio e o elétron da única camada do hidrogênio. Assim nasceu a água, a molécula de água. O universo ele é movido por leis de atração e de repulsão. Essas leis representam o amor em um universo onde ainda não existe a vida orgânica. Atribui a Leon Denis que o espírito humano dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal, desperta no homem e segue a intuição no anjo. Então, o amor no vegetal, ele se manifesta em sensações. Eles se manifestam reproduzindo, por exemplo, através da polemização. Então, nós desenvolvemos o aprendizado do amor nos minerais através das leis de atração e repulsão. A gente fala assim, nossa, eu não sei, quando eu estou perto de fulano, eu sinto uma coisa diferente. Eu me sinto bem, dá vontade de abraçar, dá vontade de ficar com ele ou com ela. É a mesma lei de atração lá dos minerais, aprimorada. Nos vegetais, ganha uma sensibilidade. Há quem diga que se você conversar com a planta, ela desenvolve melhor. Mas a planta não tem cérebro, a planta não tem os nervos auditivos. Como é que ela consegue funcionar melhor, ter mais saúde, quando a pessoa que cuida com carinho e conversa com a planta? Porque ao conversar, ao falar coisas agradáveis, nós emitimos energia de amor que a planta capta. E isso a vitaliza. E a planta é sensível. Uma pessoa, por exemplo, que tem a mediunidade desequilibrada, é chamada mediunidade seca-pimenteira. A pessoa fala, nossa, que planta linda. Olha, eu queria tanto ter uma dessa em casa. Se a pessoa tivesse esse tipo de sensibilidade, mediunidade de ectoplasmia, dê a planta de presente. Diga, leva para você. Você vai perder a planta mesmo. Você já doa para a pessoa. E por quê? A planta capta a energia de desequilíbrio daquele médium curador. Sabiam disso? A pessoa que tem olho gordo é médium curador. A energia que mata a planta, que mata os animais, é a mesma que cura os humanos, que trata da saúde nas reuniões de fluidoterapias, espalhadas no movimento espírita, mas também em outras religiões. É a mesma energia, ela é amoral. Ela não é nem do bem nem do mal, ela é amoral. Quem vai definir, quem vai canalizar essa energia é o seu portador, portanto, a energia de amor. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com uma plantinha, que quando a gente tocava, ela se fechava.
Lembra disso? É a sensibilidade do vegetal. Nós desenvolvemos sensibilidade. Então, no reino vegetal, ainda não existia a inteligência. Logo, a nossa sensibilidade antecede a nossa inteligência. É por isso que a gente tem vontade de chorar, se emociona. E a gente não consegue falar para o outro o que a gente sente. Então, quando eu quero falar para uma pessoa, por exemplo, eu quero falar para o Marre, que eu amo, quero falar para o Paulo, que eu amo, eu digo assim, aí, como eu não consigo falar, porque sentimento não pode se transformar em palavras, porque é de um momento em que ainda não existem as palavras, ainda não se desenvolveu a razão, então eu uso de uma artimanha, eu digo assim, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Então, é uma maneira da gente aproximar, mas ainda assim está distante de qualquer manifestação de sentimento. A vida orgânica dá oportunidade de desenvolvimento de elementos fundamentais na lei do amor. A sensibilidade, a reprodução. A reprodução, ela não surge no reino animal, ela surge ainda no reino vegetal. É a polemização. Então, dizem que um fazendeiro disse, olha, você quer vender sua terra? Aí o outro disse, não vendo. Me vende a sua terra. Não vendo. E ele ofereceu 3 vezes o valor da terra. E o outro não vendia. E o filho do dono da terra, que foi provocado para comprar, por que, papai? O senhor não vende? Ele disse, porque quando ele planta lá, as flores polemizam a minha plantação aqui. Ele quer comprar porque ele sabe que eu estou ganhando através do trabalho dele. É a polinização. E as plantas têm as mais simples. As samambaias, as orquídeas, e tem as mais complexas, que tem raiz, tronco, flor e fruto. Galhos, folhas, flor e fruto. Assim como também acontece nos outros reinos da natureza. E o amor desenvolve no aspecto da sexualidade, da reprodução, no reino animal. No reino animal se desenvolve a maternidade. A maternidade não é uma característica humana, ela nasce no reino animal. A atração sexual, a necessidade. De repente, um cãozinho olha para a cadela, dá aquela piscadela de olho assim, a cadela finge que não vê e vai andando. Já é ali um namoro, ensaiando o namoro dos humanos. Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: a fera lambe a cria, a mãe beija o filho. Ela não está falando nem de animal doméstico, nem dos nossos pets, que já estão humanizados. Ela está falando da fera. Então, ali se desenvolve a maternidade, se desenvolve o instinto sexual. Os animais, eles chegam ao ponto máximo do instinto. Ao ponto máximo. Então, já que eles evoluíram ao máximo no instinto, agora precisam desenvolver a razão. Então, a nossa inteligência instintiva é a inteligência mais sábia. O que nos complica é a razão. Porque nós já vivemos nesses reinos. Nós já desenvolvemos o mineral que está em nosso corpo, na figura do carbono, do alumínio, do cálcio. Nós já desenvolvemos no reino vegetal a sensibilidade. No reino mineral, no reino animal, os instintos. Então, a inteligência do instinto, que é a intuição, é a mais sábia.
É a primeira que vem, é o primeiro pensamento. Olha, me deu um aperto no coração, me deu vontade de parar e ajudar aquela pessoa. Aí começa o pensamento, mas você e o governo? Ele que devia fazer isso. No Rio Grande do Sul, será que o governo está fazendo alguma coisa no Rio Grande do Sul? Será que ele está fazendo o suficiente? Eu pago os meus impostos e tal. E aí a gente não ajuda. Mas se a gente obedecesse o primeiro instinto, a gente agiria com muito mais sabedoria. Diz o Divaldo Franco que ele estava em um país da Europa durante o inverno rigoroso e duas amigas contaram para ele a seguinte história. As duas saíram da conferência espírita e uma delas, ao passar, viu um homem sentindo frio. E ela, então, tirou o seu casaco de pele, uma roupa cara, para cobrir o corpo daquele homem que estava sentindo frio. A outra disse, não vou fazer isso. Você vai dar esse casaco para ele, um casaco caro, ele vai dormir essa noite, amanhã ele joga fora. Ou ele troca por qualquer coisa. Não. Lá em casa, eu tenho casaco usado. Eu tenho cobertores, que será muito útil, muito mais útil para esse homem. E a amiga disse, mas, então vou colocar... Não, calma, não seja afobada. Pense, raciocine. Porque caridade tem que ser raciocinada. Bom, o que eu vi no Evangelho segundo o Espiritismo é que a fé tem que ser raciocinada. A caridade ficou por conta dessa companheira. Inventou essa frase. E aí foram para casa e encontraram o Divaldo e tomaram um café, tomaram um chocolate e foram bater papo, que papo de espírita não termina nunca. E depois dali, todos cansados, dormiram. No outro dia, na reportagem na TV, noticia que um homem havia morrido de frio. Era aquele homem. Então, o nosso instinto é muito mais sábio do que a razão. Porque nós estamos começando a trilhar no campo da razão. Então, o nosso amor instintivo sempre fala mais alto. O nosso amor sexual. A gente faz tudo por aquela pessoa que a gente ama. E que a gente pensa que é a nossa cópia. Olha, eu conheci um rapaz. Você sabia que ele pensa igual eu penso? Torce para o mesmo time de futebol. Nossas ideias batem muito. A gente conversa horas e horas. É o homem da minha vida. Ou é a mulher da minha vida. É pura paixão, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém se parece com ninguém. É uma projeção mental que a energia sexual faz, dando a gente a ilusão de que o outro é igual a gente. Mas ele não é, ele não tem dificuldade no temperamento? Não, ele é calminho, como eu. E a pessoa não deve ser calminha. E aí, se casam e um começa a falar para o outro, você me enganou, você disse que você era assim. A outra, não, quem me enganou foi você. Então não houve. Ninguém enganou o outro, todos enganaram a si mesmos no processo de projeção gerado pela paixão. Então nós amamos, na verdade, a nossa imagem, não é nem a nós mesmos, porque nós não nos conhecemos. É o processo narcísico. Narciso, depois de não aceitar, depois de desprezar a Eco, a ninfa do paraíso, as ninfas são deusas jovens à parte. Na Grécia é tudo muito humanizado. Então, Zeus criou os homens, as mulheres e criou as ninfas e os deuses. Então, as ninfas ficam
entre os deuses e os humanos. Elas não são humanas, mas também não são deusas. E a ninfa Eco se apaixonou por Narciso. Narciso também era um semideus, também não era muito de se interessar. Ele desprezou. Não é que ele desprezou. Ele era tão envolvido consigo mesmo que ele sequer prestou atenção na beleza da Eco. Eco, então, morreu de desgosto. Nossa, as ninfas ficaram furiosas. Furiosas. E mulheres, quando ficam furiosas, elas agem. E reuniram todas as ninfas e surgiram o sindicato das ninfas. O sindicato é por minha conta. E foram procurar o deus Zeus. Falou, Zeus, você precisa punir. É o senso de justiça. O nosso senso de justiça é de vingança. A gente quer que puna. Quando a pessoa é presa, é condenada, aí diz, agora a justiça foi feita. Se for condenada a pena de morte, então a gente faz, né? Então foram lá, queriam uma punição para Narciso. Zeus, em meio a tantas mulheres, se acovardou, falou, tá bom, eu vou punir, nem que seja para eu livrar de vocês. E aí ele resolveu punir Narciso como? Ele pediu a Narciso que buscasse para ele um jarro de água. E Narciso foi ao lago buscar o jarro. Quando Narciso baixou-se para recolher a água, que ele olhou no lago, transparente, como as águas aqui das praias de Gold Coast, ele olhou e disse, que coisa maravilhosa, que homem lindo. Pronto, eu agora não quero mais casar com mulher, quero casar com um homem, porque esse homem é o mais lindo de todos. E ele ficou ali. E ele esqueceu de levar a água de volta para Zeus. Uma versão da história diz que ele ficou tão impressionado, que ele morreu congelado ali, olhando para a imagem. Outra versão diz que ele morreu seco, de fome. Nem fome ele tinha, de tão apaixonado pela própria imagem. Outra versão diz que ele foi absorvido pela água daquele lago mágico. O fato é que nós somos narcisos. Nós nos apaixonamos por nós mesmos. Nós amamos o nosso filho, porque saiu do útero, porque se parece, Paulinho parece com Paulo. Nossa, Paulo, como Paulinho parece com você? Ah, eu amo Paulinho, eu morro por ele. E a gente ama o filho, aí o filho casa com a nora, aí a gente ama a nora, porque está com aquele filho. Se separar também, acabou o amor. Então a gente ama os netos. Alguém disse assim, Aloísio, você... além dos livros, o que mais eu posso mandar? Mas não posso mandar muito, só uma coisa, presente do neto, não pode esquecer. Então, nós amamos sempre aqueles que nos assemelham. Porém, se essa pessoa contrariar a nossa projeção de imagem, a nossa expectativa. Se um filho se atrever, um filho de uma pessoa espírita, se atrever a não ser espírita, pronto, perdeu o amor do pai. Meus amigos torcem para o Flamengo. Se eu descobrir que não torcem para o Flamengo, pronto, perdeu a amizade. Estou brincando, eu nem torço para futebol. Então, nós sempre buscamos amar aquele que se parece conosco. É por isso que, sabiamente, Jesus adota um princípio que já era conhecido em Roma, Grécia, que é amai o próximo como a si mesmo. Como eu já amo a minha imagem, se eu conseguir amar o outro como eu amo a minha imagem, está resolvido. Então a ideia é despersonalizar. E quando essa imagem não se parece, nós sentimos uma coisa. Que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9, é chamado de cólera. Cólera, nos dias de hoje, é um problema de saneamento básico, geralmente nos países mais pobres, nas regiões mais pobres. Mas naquela época, cólera tinha a ver com estado emocional.
que nós chamamos hoje de raiva ou fúria. Então, é o sinônimo. O que é cólera? Pensa na raiva. Uma pessoa encolerizada, uma pessoa com raiva, não é uma pessoa que ama. Então, uma pessoa... Eu estou pensando aqui que a gente ama tanto quando namora, tanto, a pessoa fala, nossa, eu quando penso nele, eu chego a chorar, meu coração bate tão forte, se ele morrer eu vou junto, se ela morrer eu vou junto. Aí separa. Meu irmão um dia, conversando com a ex, e vocês sabem que o ex e a ex é para sempre, como é que é para evoluir? Como é que você fala para evolução, Marre? É uma fonte eterna da evolução. Então, meu irmão, um iPhone, naquela época, iPhone 11 ou 10, mas era assim, a última geração. E lá de casa eu fico no terraço, contemplando a parte de cima das casas, lá no Brasil, é a parte dos fofoqueiros, que ali você fica sabendo da notícia, da cidade toda. E meu irmão, ele meio que queria anunciar que ele estava com raiva, então ele foi para o lado de fora da casa. E começou a chamá-la de adjetivos carinhosos. E falou isso, aquilo outro. E ela falava do lado de lá, e ele falava do lado de cá. E, de repente, ele pegou o iPhone na mão, o mesmo que ele estava falando, e fez assim. E eu falei, não vai fazer isso. E jogou no poste. E o iPhone virou 1000 pedaços. Eu falei, se você tivesse falado comigo, eu tenho aqui um de tampinha, daquele celular que abre a tampinha. Eu te dava, e você me dava o iPhone. Ele disse, porque ela não vale nada e tal. Eu estou com muito ódio dela. Cadê o amor? Cadê? Coração batendo forte. Então eu disse a ele assim, meu irmão, no casamento, a gente tem 2 pilares assim, não que seja o mais importante, mas é o que muitas vezes nos atrai no outro. O sexo e as brigas, não que a briga atrai. Se bem que tem umas músicas, ainda bem que o Barre não canta essas, né? Umas músicas que falam do sexo e da violência. Então eu disse a ele, quando você se separou, você perdeu o sexo, que é o melhor, e ficou com a briga, que é o pior. Você não separou dela. Todo dia você quer ter notícias dela, você quer saber com quem ela está, o que ela comprou, onde está trabalhando. Você ficou casado, você está vinculado a ela. E pior, não tem o sexo ainda para compensar, só tem a briga. É a manifestação de ódio, é a cólera. A cólera, quando a gente sente, ela é um processo instintivo, está ligado ao instinto. Foi desenvolvido nos animais, com o seguinte objetivo, se livrar, fugir dos predadores, sobreviver aos animais maiores. Então, os animais, o que é que acontece com eles? Eles ficam rápidos para correr, eles mudam de cor, os répteis, eles camuflam. Também quando estamos com raiva, nós mudamos de cor. A pessoa de branca, ela fica vermelha, fica roxa. No meu caso, não tem jeito. Por mais que eu me esforce, eu com raiva não vou mudar de cor. Mas mudam de cor. Eu assisti na minha frente um homem morrer de raiva. Eu trabalhava numa agência bancária e ele estava alcoolizado, ou talvez drogado, e solicitou do meu colega, que trabalhava do meu lado, o saque de um valor que ele não tinha na conta. E o rapaz falou, você não tem esse dinheiro. Claro que eu tenho, não tem, e eu tenho. E ele começou a bater na mesa e ele começou a trancar os dentes. E ele foi ficando vermelho, ele era branco. Ele foi ficando vermelho. Primeiro o vermelho rosado, depois o vermelho encarnado, depois roxo, depois preto. O rosto dele ficou preto. Ele tombou na minha frente, em segundos. Eu pulei o balcão,
para pegá-lo, para levar para o hospital, a gerente, mulher sempre muito atenta, mulher gestora, é a melhor coisa que tem. Ela já estava lá na mesa dela acompanhando tudo. Ela disse, já liguei para a ambulância, eles vão chegar em 1 minuto e meio. A saúde no Brasil, ela funciona. E o hospital era próximo assim, então exatamente 1 minuto e meio a ambulância chegou. Chegaram os paramédicos, examinaram, e um olhou para o outro e falou, você fez assim, o homem já estava morto. Por que isso acontece? Quando a gente fica com raiva, a energia gerada pelo processo da raiva, que acontece na sinapse, é um processo neuronal, é um processo neurológico, derrama uma grande quantidade de neurotransmissores, portanto, noradrenalina no organismo. Essa quantidade de noradrenalina força o coração a bombear sangue para a parte alta do corpo, no caso, o sistema nervoso central. Então as mãos ficam geladas, porque não tem sangue. As pernas ficam bambas e o coração bate forte. Então é uma violência sentir raiva. Os espíritos dizem, agora usando o termo cólera, que se nós víssemos a nós mesmos quando estamos com a crise de fúria, de raiva ou cólera, como queiram, nós teríamos 2 comportamentos. Ou medo de nós mesmos, ou vergonha pelo que fazemos. Como quebrar o telefone. Falou, a gente fica tão desequilibrado que a gente chuta o pé da mesa, objeto inanimado. Um amigo meu pegou, naquela época era difícil televisão, já estou fechando, difícil televisão, ele comprou a televisão de 29 polegadas. Aquelas do bumbum grande, não tem? Então, mas era top aquela televisão. Assim, só gente rica que tinha. Ele comprou a televisão parcelado em 36 suaves prestações. Ele tinha pago uma prestação e aí ele discutiu com a esposa, com quem ele estava casado há 6 meses, e com muita raiva ele jogou a televisão no chão. E teve que pagar o resto da televisão sem usá-la. Isso é o que faz a pessoa em fúria, em raiva. Então nós não podemos, diz os Espíritos, nós não podemos nos entregar. E aí eles sugerem um mecanismo para trabalharmos a cólera. O Espírito Mesmer, que é alguém que entende de magnetismo, é o chamado pai do magnetismo curador, é o homem que idealizou o que nós chamamos hoje de passe. Ele diz assim, obediência e resignação. Só que resignação não parece mais um negócio de gente elevada? A pessoa faz e agora está resignado. Não, não é isso. Ele diz assim, obediência é a concessão da razão. Então você está dizendo, Aloísio, que eu devo obedecer a minha mulher, obedecer o meu marido, obedecer o meu empregado, obedecer o meu patrão? Sim. Porque quando ele estiver em crise de fúria, não adianta você negociar com ele. Porque aí a discussão já cai no campo do orgulho. Então, concorde com ele. E tem até o jeito de concordar, tem que saber. Eu me lembro que estávamos 2, eu e um outro jovem, num grupo de jovens, estávamos todos debatendo sobre se por espírito tem perispírito ou não. Você tem o que fazer, a pessoa debate sobre uma coisa dessa. E aí, começaram a aumentar o calor da emoção, quando de repente um deles olhou para mim, e aí quando eu percebi que a coisa estava levantando, a veia do pescoço começou a crescer, eu me aquietei e fiquei olhando para ele. E ele olhou para mim e falou, eu não estou obsidiado. E eu pensei, tá mesmo, né? Aí eu disse, mas eu não falei nada, mas pensou. E eu estava pensando mesmo. Esse é o nível de desequilíbrio. Então, obediência. Obediência às leis do Pai.
Obediência é sua saúde. Porque se você entra numa briga, tem gente que diz assim, eu dou o boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Eu dou um boi, uma boiada, uma fazenda, caminhonete, tudo que quiserem para não entrar, porque o prejuízo é imenso. Não duele pensamento. Isso faz mal. Isso tira a nossa saúde. Tranquilo. É melhor, como é que é? É melhor perder a discussão do que perder a amizade. Pesquisas apontam que num debate, a parte que perde passa a odiar a parte que ganha. Mesmo que você ganhe no argumento. A comunicação pacífica vai ensinar isso. Então, não adianta você, mesmo que você tenha razão, mesmo que você esteja embasado cientificamente, mesmo que você esteja com o partido do governo ou contra o governo, se você entra convence o outro e o outro cala-se, ele deixa de ter amizade com você. A esposa para de conversar. E às vezes o casal ensaiaram a semana toda, terça-feira, criança dentro de casa, aquela coisa toda, terça-feira vai ser o dia. E aí na terça-feira, de manhã, acontece uma disputa. E o marido diz, viu? Não falei que eu tinha razão? Aí quando chega a noite, fala, amor, acabou. Aí só na próxima terça-feira. Então, deixa eu avisar os homens aí. Concordem, obediência, resignação. Então, obediência é a concessão da razão. E resignação, concessão do coração. Está tudo bem. E para a gente encerrar, dizem que o Chico Xavier foi procurado por uma mulher que queria estar com ele, queria conversar com ele. Só que essa mulher foi na casa do centro espírita, mandaram para a casa dele. Ela foi na casa dele, mandaram para o trabalho dele. Ela foi no trabalho dele, falaram que era na casa dele. Ela foi na casa dele, mandaram para o centro espírita de novo. Então ela foi andando atrás do Chico Xavier o dia inteiro, ela foi ficando cada vez mais enfurecida. Quando foi à tarde que o Chico aparece no centro espírita, o Chico diz, boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. E aí uma pessoa disse, eu lembrei do Marre, mas não aconteceu com o Marre isso não. Disse, tem uma pessoa aí querendo falar com você, Chico. Disse, quem é? Aquela irmã lá, aquela companheira lá. Aí o Chico chegou e disse, boa tarde, minha irmã. Ela disse, quem é você? Brava. Ele disse assim, eu sou o Chico Xavier ao seu dispor. A mulher que estava sentada se levantou e fez assim no rosto dele. Pá, pá, pá. Isso é para você aprender a estar no lugar quando eu precisar de você. Sentou-se na cadeira, pôs a mãozinha para cima, fechou os olhinhos e disse, agora você me aplica o passe. Aí o Chico, com o rosto queimando, falou, como é que eu faço? Eu não posso aplicar passe, não é que passe é um ato de amor. Eu não estou sentindo amor por ela nesse momento. Aí Emmanuel aparece para ele. E ele diz, Emmanuel, eu estava trabalhando, não foi de propósito. Por isso que eu não atendi. Você não acha que eu tenho razão? Emmanuel disse, eu acho. Mas ela tem a necessidade. E para Deus, o que conta é a necessidade. Ele diz, o que eu faço então? Converse com ela. E a mulher com o olhinho fechado, piscando assim, o Chico bateu no ombro e disse, irmã, o que aconteceu com você? E você me perdoa por não estar no lugar que você me procurou. Ela disse, eu é quem peço perdão. Começou a chorar. Ajoelhou-se aos pés dele e disse, Chico, meu marido foi embora me deixando com um monte de filhos. Meu propósito era envenenar todos os meus filhos e depois envenenar a mim mesma. Mas uma vizinha disse, não faça isso. Primeiro converse com Chico Xavier. Por isso que eu vim aqui. E o Chico se compadeceu dela, lhe deu um abraço
ele aplicou o passe. Isso é a resignação. A gente precisa se soltar, permitir que o amor de Deus more dentro de nós. Jesus Cristo diz assim: é na paciência que eu possuirei a vossa alma. Então, apacentamos o nosso coração. Lembremos dessa frase de Jesus: é na paciência que eu possuirei a vossa alma. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muita paz. Tá bem. Deus, Senhor da vida, que nos destes a oportunidade de estar na Austrália. Que a sua paz faça morada no coração de cada pessoa aqui presente, dos dois lados da vida, do lado de cá e no mundo dos encarnados. Abençoe, Senhor, as trabalhadoras, os trabalhadores, que com muito carinho dedicam suas horas, seus dias, seu tempo para espalhamento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nesta noite que aqui estamos, ajoelhados em espírito, te pedimos, te rogamos que abençoe sempre esta casa de paz e de luz, com carinho e amor da serva do Senhor, Shaura. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.